Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Ó, o Danilo aí, Douglas, Jair, muito boa noite. Pozinho do Milhão, sempre presente. Marcelo, Wesley, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite, Robério, Fabiano. É isso aí, pessoal. Estamos começando, avisem todos, estamos começando agora oficialmente a Sara Live, né? Pontualmente aqui às 9h30. Uma live totalmente aberta para todos, né? Lembrando que aqui independe se você já entende tudo, se você está começando no mundo de investimentos. Lembrando aqui com muita qualidade, muita transparência, principalmente muita ética, tá? Profissionais certificados, e é isso que a gente sempre respeita aqui, a opinião de todo mundo. Beleza, João? Muito boa noite, Valério. Enquanto isso a gente vai esperando todo mundo conectar. Olha a Elisa aí, muito boa noite, Jéssica. E já a gente vai passar, hoje a pauta é muito grande, muito extensa, tem muita coisa para a gente falar. Só passar um recadinho rápido antes de começar. Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer o segundo tempo, tá bom? O segundo tempo da Sara Live, todo domingo a gente fala também de fundos imobiliários. Então eu vou tentar marcar com o Carter ao longo da semana um bate-papo, tá? Para a gente falar especificamente sobre fundos imobiliários, tá bom? Então eu acho que já daqui a pouquinho o Carter vai fazer aquela live com o Losnak para falar sobre as maiores altas, maiores baixas e falar um pouco sobre o setor, mas o nosso segundo tempo aqui a gente não vai conseguir fazer. Então quando a gente conseguir fazer, eu vou marcar uma agenda, a gente avisa todo mundo, tá? A agenda é bem pesada essa semana, mas se der um tempinho na agenda lá do Carter, a gente vai falar também de fundos imobiliários, mas ao longo da semana, não hoje, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre economia, finanças, sobre as grandes oportunidades de investimentos, principalmente em ações, tá? Para quem acompanha aqui a Sara Live todo domingo, por isso que é muito importante, já está tendo belíssimos retornos. Eu estou deixando aqui alguns feedbacks, principalmente aqui no Story, muita gente me respondendo, isso é muito legal, né? Me mandem, me marquem ao longo da semana, Marco, eu estou ganhando tanto, estou com retorno de tanto, acompanha a Sara Live todo domingo. É muito importante acompanhar a Sara Live todos os domingos, tá? A gente aqui sempre passa as grandes oportunidades e os resultados estão aparecendo para muita gente, são centenas, milhares de pessoas, lembrando que já são mais de 6 mil pessoas que assistem a Sara Live todas as semanas, participam ou por aqui, ou que passam por aqui no domingo, ou também depois assistem no próprio IGTV. Enfim, tem muita gente já tendo belíssimos retornos, tá? Então é uma live totalmente aberta, totalmente transparente, mas com muita ética, muita qualidade, e é isso que a gente respeita aqui, tá bom, pessoal? E de novo, também aproveitando, o pessoal me mandando aí, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras ao longo dessa semana, no meu aniversário na quinta-feira, né? Eu tive várias surpresas, tanto na BMC, como no time do Projeto Small Caps Exponenciais, todo mundo me mandando mensagem, muito obrigado aí pelo carinho, pelas palavras, foi muito legal, né? Muito emocionante todo esse carinho aí ao longo da quinta, da sexta, do sábado. A gente continua as comemorações, beleza? É isso aí, boa noite, 2030 é nosso, é isso aí. A gente já chegando, 25 anos, Eude, um pouquinho mais só, 25 anos, parece um pouco de Benjamin Button. Beleza, pessoal? Então esse é o recado que eu queria passar para vocês, todo mundo chegando, a gente já vai direto para a Sara Live de hoje, tá? Para quem não conhece a Sara Live, ela é para todos, não importa se você é pequeno, grande, se você tem poucos recursos, você conhece todos os investimentos. Aqui a gente fala sobre as oportunidades de investimentos totalmente abertas, totalmente livre para todo mundo, tá bom, pessoal? Então o que a gente vai falar hoje? Qual que é a nossa pauta de hoje? A gente vai falar mais small cap que está subindo mais de 200% nesse ano, tá? Muitos parabéns para todo mundo que acompanhou aqui, já sabe que small cap que é. A gente vai falar dela, né? Eu vou chamar um pouco o Alex aqui para ele falar um pouco das informações de uma reunião que teve aí junto com os analistas, com os economistas essa semana, tá? Inclusive foi no dia do meu aniversário que teve essa live, essa reunião pública. A gente vai falar um pouco sobre uma estratégia para alavancar os seus ganhos, principalmente em ações. Acho que é uma estratégia também que todo mundo que acompanha essa live aqui já conhece, a gente vai falar um pouco dela. A gente vai falar sobre Vale, né? O pessoal está até me preparando aí, o pessoal da produção está preparando um jingle aí. Será que vale investir na Vale, hein? Sara Vale, né? Esse vai ser o jingle. A gente está preparando aí
Mas brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre Vale, né? A gente falou de Vale aqui, continuamos gostando. A gente vai reforçar um pouco da nossa visão, do nosso potencial, o que a gente vê para Vale. Vale, acho que todo mundo conhece Vale, não tem como não falar de Vale, então a gente vai falar de Vale. E também a gente vai falar sobre Ibovespa, será que tem potencial para chegar nos 140 mil pontos no ano que vem de 2021? A gente já começa a olhar para o ano que vem, a gente vai falar um pouco disso, tá bom? Esses são os principais pontos. E pessoal, não deixem de acompanhar todos os dias BMC News, a maior TV do mercado financeiro. Já vem mais novidades por aí, todos os dias a partir das 9h45 da manhã. A gente está montando uma grade completa para ficar ao vivo todo o dia, tá? Todo o horário comercial, das 9h45 até o final do dia. A grade está completa e daqui a pouco vão ter também outras plataformas. Por enquanto está passando no YouTube, também no nosso canal, no nosso endereço eletrônico. Mas já vai ter mais novidades, tá bom? Mas todo dia de manhã, a partir das 9h45, comigo, com o time da BMC News e também com grandes economistas, estrategistas, sempre lá batendo os principais pontos e assuntos do dia e da semana, tá bom? E lembrando também, pessoal, uma informação muito importante que eu queria falar para vocês. Se vocês não se inscreveram ainda na pré-inscrição do projeto Small Caps Exponenciais, nós recebemos aqui milhares de pedidos para abrir uma nova turma. A gente vai abrir uma nova turma já na semana que vem, tá? Então ficar muito atento. É preciso, se você quiser realmente participar, quiser garantir a sua vaga, né? Lembrando que é o projeto Small Caps Exponenciais. Ele é uma mentoria diária, onde a gente está 24 horas por dia. Tem a parte de curso, tá? O que eu chamo de curso? O curso eu chamo de nivelamento. Então tem um curso lá na plataforma, se você quiser tirar dúvidas sobre análise fundamentalista, sobre os principais dados e informações, tem a parte de curso, tá? E tem a nossa mentoria, a minha mentoria que eu faço, que é totalmente exclusiva e as vagas são poucas vagas, tá? Por isso que é preciso entrar na lista de pré-inscrição, tá? No sarainvest.com.br, sarainvest.com.br. Tá? Então, para você garantir, não ficar de fora, a hora que abrir a inscrição, é melhor garantir se antecipar, porque depois a gente vai chamar por lista de chegada, por ordem de chegada, na semana que vem, tá? Então, faça a inscrição, garanta a sua pré-inscrição, tá? É só receber, você faz a pré-inscrição, deixa seu e-mail lá, você vai receber só um aviso, sua pré-inscrição está garantida, tá? Você não vai receber ainda nada por enquanto por e-mail, na semana que vem, você já vai estar garantido a sua pré-inscrição para a semana que vem, tá? Por quê? Porque quando abrir realmente a inscrição, se você não tiver feito a sua pré-inscrição, tem uma chance muito grande de você ficar de fora, tá? Então garante lá, corre lá, sarainvest.com.br. Ó, o Richard aí, obrigado. O Richard falando que vale muito a pena, tá? Então a gente tem já muita gente participando. De novo, Marco, é um curso? Não, não é um curso. Mas se precisar de aula, tem a aula lá, tá? Tem toda a parte de aulas. Marco, é um research? Não, a gente tem também a carteira recomendada, que muita gente segue, tá? Mas a gente é uma mentoria exclusiva diária, tá? Então tem um canal exclusivo de informações, a gente passa todo dia as principais informações, as oportunidades, o que eu estou vendo, algumas recomendações, tá? A gente tem um canal de dúvidas, onde você manda dúvidas, a gente responda quase que automaticamente, tá? A gente tem lives exclusivas, pelo menos 2 encontros mensais, além de lives sobre determinados assuntos. A gente tem relatórios exclusivos de cobertura, enfim, é uma mentoria completa para você ter melhores investimentos, e o que a gente está querendo construir, estamos construindo, é uma nova geração de investidores, tá? De forma totalmente independente, sem ligação a corretora, a bancos, de uma forma totalmente independente, tá? Então corre lá, sarainvest.com.br, tá? Onde está essa carteira recomendada? Está no projeto Small Caps Exponenciais, só tem acesso a quem faz parte do projeto Small Caps Exponenciais, tá? Lembrando, os relatórios são totalmente individuais e são privados, tá? Para quem faz parte do projeto Small Caps Exponenciais, não tem autorização para publicar nenhuma informação, tá? Por isso que você não vê por aí os relatórios e nem as carteiras recomendadas, tá? Se quiser, me pede, por exemplo, Marco, eu queria ver, por exemplo, o retorno da carteira. O retorno da carteira a gente já mostrou aqui, né? Mas basicamente da última turma, que foi a turma, na verdade, a penúltima turma, que foi de abril até o começo de novembro, a gente está dando quase 100% de retorno nessa carteira contra mais ou menos 50% de retorno do Ibovespa, tá?
Aí depende um pouco do peso, se está acompanhando exatamente a carteira ou não, mas a gente tem certeza que todos os membros do projeto estão tendo melhores decisões de investimento e isso acaba se traduzindo também em melhores retornos, tá bom? Então daqui a pouco, semana que vem, a gente passa todos os detalhes sobre preços, valores, mas vocês vão ficar um ano comigo na mentoria, tá? Durante um ano a gente vai estar juntos nessa mentoria. Quanto que dura o projeto? O projeto em si? O projeto não tem prazo para acabar. O projeto, a gente espera que de 3 a 5 anos a gente passa um objetivo que a gente vai buscar juntos, tá? Mas para você fazer essa inscrição, você vai ficar um ano comigo junto nessa mentoria diária, tá bom? Então é isso que eu queria adiantar aqui para vocês, tá? Então, vamos já direto aqui para os pontos. O que a gente tem? Se tiver alguma dúvida, Marco, eu não sei se eu fiz a inscrição, ou eu queria fazer inscrição para mais gente, ou eu queria confirmar a minha inscrição, enfim, ou qualquer outra dúvida, por exemplo, para o nosso serviço private ou algum atendimento, manda um e-mail para contato@sarainvest.com.br. Depois a gente vai atender e responder todas as dúvidas, tá? Mas pode ficar tranquilo, entra lá no sarainvest.com.br, deixa seu e-mail, faça a sua pré-inscrição e garanta a sua vaga, porque depois, semana que vem, tem uma chance muito grande de ficar de fora, tá? Porque a gente tem muito pedido. Então vamos só para entender aqui como é que foi a semana. A semana a gente teve a Bolsa subindo muito bem, a Bolsa subiu 2,87% e a Bolsa está quase zerando o retorno nesse ano. O Ibovespa está caindo só 1,64% nesse ano, tá bom? O Renato perguntando aqui, depois de um ano pode renovar sim? A gente deve sempre olhar, deve ter a turma agora de abril renovando no ano que vem, tá? E lembrando que a primeira turma, quando a gente abriu o primeiro projeto, é uma turma vitalícia, tá? As outras turmas depois tem renovação depois de um ano, mas com certeza vai ter uma série de benefícios aí para continuar no projeto. O projeto, de novo, ele não tem prazo para terminar, o que eu espero é que a gente fique pelo menos 5 anos juntos, para a gente conseguir medir realmente se a gente mudou a nossa percepção de investimento, a nossa qualidade, nosso entendimento em relação ao investimento, mas quando a gente entra no projeto, o período é por um ano, tá bom? Mas a gente vai ficar junto por pelo menos um ano, tá? Então, como é que foi essa semana? Um ponto importante aqui, pessoal. Olha que interessante, a Bolsa subiu 2,87%, o Ibovespa, só que as ações Small Caps, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês, as ações Small Caps subiram 3,18%, tá? Não sei se está todo mundo conseguindo ver aqui embaixo. Então a gente teve as ações Small Caps subindo 3,18%. Então é isso que a gente está começando a ver. As Small Caps, já a gente vai falar sobre essa estratégia, mas basicamente, pessoal, se vocês não tiverem Small Caps nas suas carteiras, se vocês falam assim, Marco, eu invisto em bolsa, mas eu só compro Petro, Vale, Bradesco e Itaú. Tá bom, eu acho que é um ótimo começo, mas para o longo prazo, se você não conhecer outras opções de investimento, principalmente aquelas fora do radar, outras ações que menos conhecidas, poucos analistas têm cobertura, você vai sempre ter retornos muito próximos da média. Se você tem esse perfil de investimento, é melhor alocar num fundo do seu banco, da sua corretora, é a melhor decisão para fazer. Se você quiser ter retornos melhores do que a média, a gente precisa conhecer Small Caps, é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então a gente já está começando a ver esse tipo de retorno. Pessoal, se tiver alguma dúvida aqui, me manda aqui para cá que a gente vai respondendo. Muito boa noite, é isso aí, pessoal. Taurus Pistolada. Eu trouxe aqui um gráfico que é só uma grande curiosidade, tá? Depois outros dois gráficos dessa semana. A gente tem aqui o consumo per capita de ovo, né? Consumo desde 1999 lá nos Estados Unidos. Aqui é só uma curiosidade, eu vou dar um zoom aqui também. Eu estou tentando achar alguma empresa que pode ser beneficiada com esse aumento de consumo de ovos lá nos Estados Unidos, tá? Mas até é engraçado essa informação, tá? Até tem uma dieta, não sei se todo mundo conhece, a dieta cetogênica ou dieta cetogênica, é uma dieta de alta gordura, proteína moderada e baixo carboidrato, que na medicina é utilizada para tratar epilepsia refratária em crianças, tá?
Então essa dieta ela promove troca de combustível no corpo que usualmente utiliza a glicose como combustível. Então até eu estou procurando alguma ação que pode ser beneficiada por esse aumento de consumo de ovo, mas é só uma curiosidade aqui para vocês. Depois, se alguém quiser esse gráfico aqui, depois eu deixo no Telegram, mas só para a gente ver um pouco dessa curiosidade. Mas vamos para um gráfico aqui que é importante aqui para a gente, pessoal. Lembra que eu falei aqui para vocês aquela rotação de setores? Esse gráfico aqui está bem poluído para vocês verem, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a gente tem nessa linha um pouco mais verde, a gente tem o preço-lucro, tá? É um indicador de taxa de retorno, quanto mais baixo, mais barato, quanto mais alto, mais caro, que é o preço-lucro das empresas americanas. E a gente tem outros indicadores, tá? Na verdade, a gente tem aqui em cima o price to book, tá? Ou seja, o preço sobre o valor patrimonial. Quanto mais alto, mais caro. A gente pegou aqui nesse gráfico, a gente tem aqui as empresas de crescimento contra as empresas de valor, né? Ou seja, a gente já vem falando há muitas semanas, né? É o famoso growth versus value, tá? Essa relação a gente consegue ver aqui, ó, no final do gráfico, está no maior patamar histórico e está começando a embicar. E é por isso que todo dia vocês abrem o Ibovespa, abrem as ações nessas últimas semanas e falam assim: Marco, o que está acontecendo com Via Varejo, com Magazine Luiza, com outras ações que são conhecidas como growth aqui no Brasil, tá? Então são empresas muito boas, não tem notícia ruim, só que elas estão muito caras historicamente, estão no pico histórico, aqui desde os anos 1988, nos Estados Unidos, isso acontece também no Brasil, que a gente não tem essa relação, ou seja, está 5 vezes mais, ou seja, 5 vezes mais alto as empresas de growth em relação às empresas de value. Isso quando a gente olha para o indicador price to book, esse preço-valor patrimonial. Então o que acontece? Está muito caro essas ações. Eu não estou falando que a Via Varejo está cara, a Magazine Luiza está cara, mas essa é uma leitura mundial e isso está trazendo uma pressão vendedora para essas ações. Então não tem nada de ruim acontecendo no setor de varejo, mas a gente consegue ver nessa perninha aqui, ó, pessoal, está muito caro nessa relação histórica. Então os investidores estão olhando um pouco mais para as ações de valor e é por isso que a gente vai falar um pouquinho depois que a nossa small cap é a Taurus, que é basicamente um case de value invest, tá? Então está começando a tirar o atraso das empresas de value invest, tá? Tem vários indicadores aqui, esse aqui é um deles, tá bom? Se ficou em dúvida em relação a esse gráfico é muito importante para vocês entenderem o que está acontecendo com Via Varejo, com Magazine Luiza, com várias empresas, precisa entender esse gráfico, tá? Talvez o seu influenciador de plantão aí não mostre esse gráfico, ou talvez nem entenda, ou não consiga calcular. Mas a gente passa aqui, porque aqui a gente precisa entender muito, precisa estudar muito, entendendo esse gráfico, e é isso que a gente faz todos os dias e procura no projeto Small Cap Exponenciais. Todo mundo entender, estudar e o resultado vai aparecendo. Beleza, pessoal? Então manda as suas dúvidas se tiver dúvida em relação a esse indicador aqui. E por fim, vamos só para a gente terminar um gráfico aqui que sempre me pedem também, em relação a petróleo, tá? Essas aqui são projeções do Goldman Sachs, tá? Marco, será que Petrobras vai subir o ano que vem? Será que PetroRio vai continuar subindo? Será que as ações do setor vão continuar subindo? Olha que interessante, essas aqui são projeções do Goldman Sachs. Essa linha azul, tracejada aqui em azul, é o mercado futuro de petróleo, que está mais ou menos precificando um petróleo a cerca de $48, tá? Para o ano que vem. Quando a gente olha para as projeções do Goldman Sachs, ele espera um petróleo a $63, tá? Isso aqui a gente está falando do petróleo Brent, do tipo Brent. O que acontece, pessoal? Se o mercado estiver errado e o Goldman Sachs estiver certo, as ações da Petrobras e da PetroRio vão simplesmente disparar no ano que vem, de 2021. Então vocês anotem aí, né? Olhem, né? Lembra o que a gente falou aqui sobre Taurus, né? O nosso trabalho aqui é se antecipar em relação ao mercado. Eu ainda não sou muito confortável em relação ao preço do petróleo, mas estou começando a estudar cada vez mais o setor. Eu acho que pode surgir uma belíssima oportunidade, tá? A gente, por enquanto, não tem posição, a gente continua preferindo Vale. Eu ainda sou mais confortável com Vale, com minério de ferro, mas imagina se esse cenário aqui se concretizar. Por isso que é o seguinte, se você tá confortável e acredita que tem esse cenário possa se concretizar, pessoal,
Petrobras vai disparar em 2021 e PetroRio também vai disparar em 2021, tá? Olha a distância que está o mercado futuro, olha a distância, a projeção do Goldman Sachs, tá bom? Então, cada vez mais a gente vai estudar mais Petrobras, mercado de petróleo, PetroRio, ver se tem oportunidade, a gente está de olho no projeto Small Caps Exponenciais. Lembrando, projetos Small Caps Exponenciais a gente fala só de Small Caps? Não, a gente fala de cases exponenciais, a maior parte deles são Small Caps. Mas se tiver uma blue chip que tem características exponenciais, como por exemplo a própria Vale, a própria Azul, por exemplo, que faz parte da carteira, a gente vai fazer parte também da nossa carteira do projeto, tá bom? Então, isso serve para Enauta? Sim, serve para Enauta, mas Enauta é um case um pouco diferente, tem muito caixa, tem uma outra estrutura de capital, mas na sequência eu colocaria PetroRio, a mais agressiva, Petrobras, tá? Uma empresa maior, mais líquida, e em segundo, Enauta, tá? Enauta acho que depende um pouco dela, na estrutura que a gente tem hoje. Talvez se a gente tivesse cenário aqui concretizando, Petrobras e PetroRio sobem muito forte e Enauta também sobe, mas um pouco menos, tá? Porque Enauta ainda precisa melhorar a sua estrutura, fazer aquisições, enfim, utilizar um pouco o seu caixa, tá bom? Isso aí também é Enauta, tá? Então, Érica, né? Também vale para Enauta, vale acompanhar, tá bom? Então, de novo, se o mercado estiver errado e o Goldman Sachs, lembrando, essas projeções são feitas pelo Goldman Sachs lá fora, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, tá? Então vale para outras empresas também, mas essas são as principais que a gente destaca, tá? E lembrando, pessoal, que a gente tem, só para terminar aqui na agenda da semana, essa semana a gente tem alguns indicadores muito importantes vindos da China, agora no começo da semana, indicadores principalmente da balança comercial, e talvez um dos melhores dias para trade a gente já abre com uma segunda-feira com uma tendência positiva, tá? E depois a gente tem na terça-feira alguns indicadores aqui no Brasil, IPCA, principalmente da inflação, a inflação deve vir um pouquinho mais leve, e depois na quinta-feira a gente tem taxa de juros na Europa, tá? Então um dos melhores dias talvez para operar, para quem estiver olhando um pouco mais para trading, segunda e terça-feira, tá? Depois a quarta-feira para diante fica um pouco mais morno na questão de indicadores, tá bom? Perguntando aqui, Marcos, se você já analisou a Aeres, lá no projeto Small Caps Exponenciais está na nossa lista, tá? A gente já falou com eles, já está fazendo reunião, a gente já passou, a gente já passou algumas percepções, tá? E lembrando, pessoal, que toda terça-feira tem um Analytics lá na BMC às 18 horas comigo e com o Bo Williams, tá? Então não perca toda terça-feira. Então vamos aqui para a gente ver, pessoal, qual que é a melhor estratégia para você aumentar o retorno da sua carteira. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para você aumentar o retorno da sua carteira com ações, principalmente em cenários de alta. Vocês precisam ter pelo menos um pouco de small caps na sua carteira. É agressivo? Precisa estudar? Precisa. Mas quando o retorno aparece, ele muito mais do que compensa esse risco. Eu estou colocando aqui nesse gráfico, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, o que esse gráfico aqui está me dizendo? Está todo mundo conseguindo ver aí? Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco o zoom para colocar aqui para vocês. A gente tem aqui, ó, nessa linha azul, o índice Small Caps, tá? Esse índice Small Caps, deixa eu ver se eu consigo aqui olhar um pouco para ele. Esse índice aqui, Small Caps, a gente consegue ver aqui no finalzinho dele, ó, ele tem um ganho muito forte, né? E mais do que compensando. Então, por exemplo, nesses últimos um ano, nos últimos 12 meses, para quem está no Ibovespa, está mais ou menos zerado com o CDI. Então, você está correndo muito risco e não está compensando o risco. Você está no Ibovespa. Então, Marco, eu estou investindo lá no meu fundo do Ibovespa, que acompanha o Ibovespa. Ou você está igual ou pior que o Ibovespa, você está correndo muito risco e o risco não está compensando. Se eu olho para o Small Caps, para o índice Small Caps, ele já está maior, ele já está positivo e está compensando o risco. Está maior do que o CDI. Tá? Isso na janela de um ano. Vamos ver um outro período aqui. Ó. Deixa eu ver se eu olho aqui para vocês. Ó. Um outro período. Vamos pegar aqui um período de um pouco maior. Né? Vamos pegar aqui os últimos 2 anos. Tá? Desculpa, desde o final de 2018. Então o que acontece? Para quem está no Small Caps, vocês estão conseguindo ver aí? Para quem está no índice Small Caps,
nos últimos 2 anos, desde 2018, final de 2018. Olha a diferença que está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha essa diferença. Tá todo mundo vendo aí? Então o que acontece? Para quem está no índice Small Caps, quem está no Ibovespa desde o final de 2018 está com ganho positivo, compensando o CDI, mas para quem está com os Small Caps está com ganho muito forte, que também é a linha azul. Agora vamos ver uma outra janela. Vamos ver uma janela aqui de 5 anos, tá? O Small Caps ele sobe cerca de 200% em 5 anos, enquanto o Ibovespa sobe 140%. Olha a diferença do Ibovespa para o Small Caps. Small Caps tem mais riscos? Tem, mas quando sobe, ele sobe muito mais forte. Vamos só para terminar, ó, vou pegar aqui uma ação, que muita gente fala assim, Marco, essa ação não está subindo, está muito de lado, né? Olha a diferença, vocês conseguem ver a diferença de baixo com a linha de cima. A linha de baixo até parece uma renda fixa, é o Ibovespa, a de cima são as ações da Sinqia, tá? As ações da Sinqia, nesses últimos 5 anos, apresentam valorização acima, um pouco superior a 1000%, tá? Enquanto o Ibovespa sobe um pouco mais de 100% no período. Então eu peguei aqui os índices Small Caps, em janelas de 1, 2 e 5 anos, todas elas batem o Ibovespa, e aí eu peguei uma ação individualmente, uma ação Small Cap, que a gente já falou aqui, a gente já falou que a gente gosta, e eu tenho recomendação, então ela sobe muito mais, essa diferença da linha azul para a linha vermelha é gritante. Então de novo, Marco, como é que eu consigo ter ganhos maiores do que a média, maiores do que o retorno que a gente vê por aí? Somente se você incluir ações Small Caps. É uma estratégia que eu gosto, eu acho que faz sentido. Marco, eu vou ter uma carteira só de Small Cap? Aí você precisa entender um pouco o seu perfil de risco, porque elas são mais arriscadas para cima e para baixo. Mas quando a gente tem um perfil de risco e um cenário de alta, faz todo sentido você ter um pouco mais Small Caps, seja um pouquinho, né, 2, 3 ações ou uma carteira muito mais pesada de Small Caps, porque o retorno vai compensar para você, tá? Então faz sentido você ter Small Caps, sim, precisa conhecer, precisa estudar, precisa ir a fundo, tá? E esse é o trabalho que a gente faz lá no projeto, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Se tiver alguma dúvida aqui, manda. Deixa eu só ver aqui quais são as perguntas e a gente passa já para o próximo tema aqui. Beleza, pessoal? Manda suas perguntas para a gente não perder nenhum tema aqui. Ó, o Alexandre falando que está 100% Small Caps, né? Com certeza deve estar tendo um retorno muito forte em Small Caps. Por exemplo, a Azul é Small Cap? Não é Small Cap. Está no projeto? Tá. A gente vai procurar empresas exponenciais, tá? É mais fácil encontrar empresas exponenciais em Small Caps. O que é uma empresa exponencial? Uma empresa que por algum motivo ela está muito descontada do seu preço justo, do seu valor, né? Então isso pode levar 1 mês, 2 meses, pode levar 1 ano para realmente ir buscar o seu valor justo, tá? Então isso é... Marco, o link do projeto está corrompido no site. Tiago, todo mundo que tiver uma dúvida sobre o link, sarainvest.com.br. Talvez às vezes você põe o cadastro lá, não consegue, manda urgentemente um e-mail para contato@sarainvest.com.br. Eu sugiro sempre trocar de e-mail, ver se consegue, mas se não conseguiu, manda um e-mail para a gente segurar sua vaga lá, tá? Para você não ficar de fora da pré-inscrição, tá bom? Existe a possibilidade de divulgar o Sara Options. O Sara Options, como é que funciona? A gente roda ele toda noite, tá? Então a gente sempre roda com os dados de fechamento, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre Vale. Pessoal, o que aconteceu com a Vale na semana passada? Até a gente falou lá no projeto muito isso. A Vale fez uma reunião com os analistas e aí as ações sofreram, chegaram a cair mais de 4% no dia. Ela simplesmente revisou um pouquinho para baixo a sua expectativa de produção. Aí todo mundo falou, pô, uma notícia ruim. Pessoal, vamos entender a notícia. É isso que a gente faz muito no projeto. Vamos entender a informação, pensar como grandes gestores pensam. A notícia não foi ruim. É uma projeção ainda muito forte. Só que imagina que assim, a Vale é um dos maiores produtores do mundo, né? E se ela reduz um pouquinho a produção, é natural que o preço ou fique no patamar estável ou ele suba. O que aconteceu depois dessa reunião? E depois de outras informações vindas da China? O preço não para de subir, tá?
Então o que está acontecendo? Marco, a Vale está nesse preço aqui de R$ 81,98, fechou na sexta-feira. Está caro o papel? Não, na nossa avaliação a Vale não está cara. A Vale continua muito barata, tem muito potencial para subir por várias métricas, tá? O que está acontecendo? O minério de ferro, todo mundo esperava que ele ficasse aqui nesse patamar, ele subiu de patamar e não para de subir. Quando a gente olha para 2021, todo mundo trabalhava com esse patamar, a hora que você revisa esse patamar para cima, você tem que revisar seu preço-alvo também, seu valor justo para a Vale, tá? Então a gente já viu na semana passada, eu estou aqui, por exemplo, com um exemplo, a gente já falou, essas informações são públicas, o Banco do Brasil revisou o target price, né, o valor justo da Vale de R$ 78,00 para R$ 99,00. Eu acho que isso vai se repetir ao longo das semanas. Depois dessa reunião pública, depois desses novos preços do minério de ferro, a gente começa a olhar para 2021 e eu acho que os targets, na média, no consenso, vai ser revisto para algo próximo de R$ 100,00, tá? Olhando para a Vale. A gente tem um preço justo, eu tenho um preço justo lá no projeto Small Exponenciais, a gente fala também de Vale lá no projeto, mas acho que tem mais potencial ainda para subir. Lembrando, o ano de 2021 vai ser um ano muito bom para a Vale, para as commodities, principalmente para a mineração, para minério de ferro e também para a siderurgia, tá? Então, tem mais potencial, não está cara e eu acho que vai ter novas revisões e quando a gente tem novas revisões, naturalmente, vai chamando a atenção para o papel e o papel vai sustentando a alta, tá bom, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida aqui sobre Vale, também manda para cá, mas vale a pena continuar. Preço-alvo para final de 2021 é isso daí, né? Esse é o preço-alvo do Banco do Brasil, que foi uma das casas que revisou nessa semana aqui, semana passada, o preço-alvo passando de 78 para R$ 99,00. Eu acho que rapidamente muita casa, muitos analistas vão revisar para algo próximo de R$ 100,00, mesmo porque os analistas não gostam de ficar atrasados, né? Então, se começam a revisar tudo para cima, por exemplo, o target do Banco do Brasil era R$ 78,00 e o preço já está R$ 81,00, naturalmente ele não vai ficar com uma compra e com preço-alvo para baixo. Então, ele vai revisar naturalmente para cima. E quando você coloca um preço de minério de ferro no seu modelo para cima, naturalmente você tem que revisar também seu valor justo, tá bom? Então, é isso que eu queria aqui mostrar para vocês em relação a Vale. Se tiver alguma dúvida aqui, vocês mandam aqui no chat, tá bom? Então era basicamente essa informação que a Vale passou aqui. Vamos passar aqui para rapidinho sobre o Sara Options, que a gente tem muita informação ainda para hoje. E eu vou chamar também o Alex para ele resumir um pouco do que ele viu lá na reunião pública da Taurus, tá? Lá no dia do meu aniversário, tá? Lembrando, todas as informações que a gente vai passar aqui da Taurus, elas são públicas, mas a gente vai reforçar um pouco do que a gente viu lá. No resumo da semana no Sara Options, foram 59% de calls de recomendações positivas, com ganho médio diário de 28%. Tá? Se a gente pega no retorno na semana, foram 65% de calls positivos, com ganho médio no período na semana de 68%. Tá? Alguns dos destaques aqui: Eletrobras, ELET-L 318, deu 489% de ganhos. Vale L 815, 154% de ganhos, tá? Aí tivemos Azul também, Azul A 460, já olhando para Azul para janeiro, com 148% de ganhos, Petrobras e outra de Vale, tá? Então vamos ver o que a gente tem hoje aqui. Para hoje a gente destacou duas, Raia Drogasil, Raia RADL L 249 e a Vale L 860. Para quem não conhece o Sara Options, eu vou aqui dar um destaque aqui para vocês. Vamos pegar aqui a de Vale para vocês verem. Tá todo mundo vendo aí a de Vale? A de Vale fechou na semana passada, deixa eu só ver aqui, fechou na semana passada a 1,29. Esse strike é 86,04, tá bom? E a minha sugestão de limite de entrada 1,45. Quando que eu saio? Stop gain, sugestão de saída 1,61 e limite máximo de 1,94, tá bom? Stop loss a gente tem aqui 1,16 no perfil moderado e 1,30 o stop, 1,03, desculpa, o stop total, tá bom? Então, para quem não conhece o Sara Options, essa é a principal informação que a gente manda todos os dias. Então, vamos repetir aqui as duas opções de hoje.
RADL L249 e Vale L 860, tá bom? Vamos ver aqui a leitura. Pessoal aqui falando sobre as opções, me manda aqui depois, só para a gente explicar. Lembrando como é que a gente calcula. A gente calcula sempre o preço de fechamento do dia anterior com o preço de fechamento do mesmo dia, tá? Ou o período da semana, tá bom? Essas são as duas com as opções. Lembrando, pessoal, sempre é importante conhecer muito o mercado de opções e também sempre trabalhar com os stops. Lembrando, a ferramenta já sai com os stops sugeridos, tá bom? Então é isso que a gente sempre reforça. Então só para a gente terminar aqui antes de falar da Taurus, tá? Falando do Ibovespa, o Ibovespa pode chegar em 140 mil pontos? Vamos falar aqui só para responder aqui algumas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. O Ibovespa pode chegar a 140 mil pontos. Lembrando, pessoal, o que acontece com a Bolsa? A Bolsa ela tende a acompanhar as expectativas de expansão de lucro. Para 2021, temos expectativas de expansão de lucro? Temos. Então, a chance da Bolsa subir em 2021 é muito grande, tá? A incerteza hoje talvez seja a intensidade da Bolsa subir em 2021, tá? 140 mil pontos, a gente está falando uma expectativa de expansão de lucros entre 20% e 30%. Parece ser um número relativamente forte para o ano que vem, mas é possível, tá? 140 mil pontos é um número possível? Mas me parece ser um número um pouco forte. Por que isso? Porque tem um indicador que chama-se preço-lucro, né? Esse múltiplo preço-lucro. Quando a gente olha para os próximos 12 meses, ele já está na casa de 14,5 vezes, tá? Em torno disso na minha conta, 14,5. Qual que é o preço-lucro médio dos últimos anos aqui na Bolsa, no Ibovespa? 12,8. Então a gente já está falando que o Ibovespa teria que superar essas projeções, ou ter um crescimento de lucro mais forte, para a gente ir buscar esse patamar de 140 mil pontos. Não quer dizer que eu esteja pessimista, não quer dizer também que eu não acho que possa chegar nos 140 mil pontos. Mas acho que a gente teria que ter algum fator adicional para a gente acreditar que possa chegar nesse patamar. Tá? Olhando para preço-lucro já projetado, a gente já olha uma parte dessa expansão de lucro já bem incorporada nos preços de hoje do Ibovespa. Tá? Eu acho que provavelmente a gente tem um potencial para Ibovespa um pouco menor. Tá? Ou seja, algo mais próximo de 130 mil pontos, eu acho que seria bem saudável. Não quer dizer que a sua carteira não tenha potencial de subir 20%, 30% no ano que vem. Mas para isso você vai ter que conhecer mais small caps, mais ações fora do radar. E é por isso que a gente está buscando oportunidades, principalmente em ações que nem todo mundo fala. Tá? Então, olhando para esse indicador, preço-lucro, e olhando para o outro indicador que chama-se Earnings Yield, que é basicamente o lucro dividido pelo preço, também aqui quando mais baixo, mais barato. Né? Então aqui a gente também já começa a olhar um pouco acima aí da média histórica, né? Então é isso que eu queria falar aqui para vocês, tá? Então esses dois indicadores, principalmente o preço-lucro já na casa de 14,5 vezes para o ano que vem já parece ser um pouco esticado na minha avaliação, tá? Então, esse era o indicador, falando aqui um pouco também de projeções, né? Já tem bancos falando de projeções aqui de 134, 140 mil pontos, eu acho que é bem factível, mas acima de 140 mil pontos me parece ser um cenário relativamente otimista para falar que vai acreditar, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, pessoal, e daqui a pouquinho eu vou chamar o Alex e eu vou responder aqui. Saravalli, não está na hora de fazer caixa, não está muito esticado esse mercado? Então, olhando para esse... Giovana, olhando para esse indicador, preço-lucro, quanto mais alto, mais caro. Tá? Qual que é a média dos últimos anos? 12,8. Quanto que na minha conta está sendo negociado para o ano que vem? Acima de 14 vezes. Ou seja, mostra que algumas ações do Ibovespa ou Ibovespa, parte já dessa expansão de lucro já esteja precificado nesse Ibovespa de hoje. Tá? Nesse Ibovespa que fechou na sexta-feira a 113.700 pontos, tá?
Não quer dizer que eu não acredito. Eu acredito que o Ibovespa tem potencial, mas 140 mil pontos me parece ser um pouco otimista em relação ao cenário que a gente tem hoje. Mas eu acredito que seja um pouquinho menos. Mas não quer dizer que a sua carteira não possa subir 20%, 30%. Mas tem que olhar para outras opções, principalmente ou aquelas que têm menos peso no Ibovespa ou ações small caps, tá bom? Fábio, já vamos falar sobre Taurus daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Então, já a gente mata. Deixa eu só responder a dúvidas. E a gente vai passando aqui. Beleza, pessoal? Então vamos já mais alguma dúvida aqui, vamos passar aqui para a gente falar sobre essa small cap que sobe mais de 220%. O fluxo de novos investidores também influencia nesses números. Influencia sim, essa alta recente foi basicamente influenciada por investidores estrangeiros, né, que entrou muito recurso na bolsa. Seguro via puts em meados de janeiro de 2021, eu acredito sim, mas eu não gastaria muito dinheiro, João, com esse seguro, tá? Um pouquinho acho que faz sentido, mas não gastaria muito, senão sai muito caro esse seguro, tá? Ou uma carteira bem diversificada, ou um pouquinho de seguro, mas muito pouco, eu não gastaria muito com esse seguro, senão você pode pagar muito, gastar muito com esse seguro. Tasa não está esticada, vamos ver já uma apresentação aqui e eu vou chamar o Alex para a gente interagir. Ele vai passar um pouco o que ele viu lá na reunião com os analistas, beleza? A Vevar não vai andar, então, Cláudio perguntando, acho que dá uma olhada que eu falei sobre growth versus value, e acho que ele vai ter a resposta agora para curto prazo. A gente continua gostando, mas esse curto prazo está tendo essa leitura, tá bom? Não é uma notícia ruim para o setor de varejo, tá bom? Em relação aos novos investidores que entraram na bolsa, sim, eles estão ajudando a sustentar o patamar, então praticamente não tem novas grandes vendas, então tem muito mais comprador do que vendedor, beleza? Então é isso aí. Deixa eu só chamar o Alex aqui e depois a gente vai falar especificamente agora sobre Taurus, tá bom? Me perguntando aqui todo mundo que está aqui. Então chama todo mundo aí que a gente vai falar agora sobre Taurus. Tá? Tem muito case aqui que faz parte do projeto, o case que a gente está estudando, né, lá no projeto. E lembrando, pessoal, não esqueçam de fazer a sua inscrição, na verdade a sua pré-inscrição lá no sarainvest.com.br. As inscrições vão ser abertas na semana que vem, mas se você não tiver na pré-inscrição, a sua chance de ficar fora é muito grande. Tá? A gente vai chamar na lista de espera, então é importante deixar seu nome lá na pré-inscrição, sarainvest.com.br. Garanta a sua vaga. Se quiser colocar outros e-mails, chamar outros amigos, é muito importante, porque depois a chance, lembrando por quê? Porque é uma mentoria exclusiva comigo, né, com a minha orientação, uma mentoria diária. A gente tem carteira recomendada, tem lives exclusivas, tem relatórios, tem canal de informações exclusivos, com informações exclusivas, né? Tem canal de atendimento, tem grupos de interação, tem a parte de curso também online, né, na plataforma. Então é um projeto único, exclusivo no país, tá? Então é só acompanhar lá na pré-inscrição, garanta a sua vaga lá no sarainvest.com.br, beleza? Então vamos já para chamar aqui o Alex. Vamos ver se ele já está por aí. Olha o Alex aí. Marco. Beleza aí? Beleza? Tudo bem? Fala pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho de Taurus aí, né? Deixa eu só ver a pergunta aqui da Dalvinha. Projetos small caps essenciais para quem tem pouco dinheiro para investir, é para todos, Dalvinha. O Alex, muito boa noite aí, tá todo mundo esperando. Eu falei que ia te chamar às 10h15 e antecipei 2 minutinhos. Porque tá todo mundo ansioso para falar de Taurus. Show, vamos falar um pouquinho, né? A gente acompanhou a reunião da PMEC, foi bem legal. Não é de hoje que a gente acompanha o case, né? Só para falar para todo mundo, pessoal, o que o Alex vai falar aqui são 100% informações públicas, tá? Então é só para também entender um pouco da vivência do projeto Small Caps Exponenciais. Sempre quando tem algum fato relevante, alguma informação, reunião, a gente participa e a gente passa quase que automaticamente para todos os membros do projeto. A nossa opinião, a minha opinião, a minha recomendação. Então essas informações são públicas, tá bom, pessoal? Então não tem nenhuma informação aqui totalmente nossa. Só que a gente reforça isso. E lá no projeto a gente se antecipou um pouco, né? Falando, pessoal, ó, vai ter reunião, vai ser importante essa reunião, vai chamar a atenção do mercado, né? Então o Alex aqui vai reforçar um pouco e depois a gente vai fazer umas continhas aqui simples, de novo,
também utilizando dados da companhia para reforçar um pouco do potencial dessa ação, para saber se já subiu tanto assim ou não, né? Legal. Bacana. Ô Marco, você vai colocar a apresentação aí, eu já posso falar. Eu tenho bastante coisa aqui na cabeça. Tem muita coisa boa de Taurus para falar, né? A gente não sabe por onde começar. Já estou com o slide aqui, ó. Beleza. Bom, você começa ou eu começo aí, Marco? Você que sabe. Não, eu vou só passar esse slide aqui primeiro, coisa rápida. Tá. Ó. Pessoal, informações da companhia, né? Por isso que a gente sempre fala, casos de value investing é muito bonito lá no livro, mas a hora que você coloca na prática, é muito difícil de achar, muito difícil, e às vezes você pode levar meses, anos para o resultado aparecer. Só que para quem está lá no projeto, tem algumas pessoas do projeto que já estão com mais de 200% de ganhos nessa ação, ou até mais, né? Batendo 300% de ganhos. Mas é muita persistência, muita consistência, trabalho contínuo, estudar. Olha o resultado que a companhia mostrou. Produção de armas, 448 mil armas, expansão de 34%. Vendas de armas, 487 mil armas, expansão de 35% em relação ao ano passado. Receita líquida, que cresceu 103% em relação ao ano passado. Lucro bruto, tá? Cresceu 172% em relação ao ano passado. O EBITDA, geração de caixa operacional, cresceu 665% em relação ao ano passado. E com lucro líquido, né, ela reverteu, agora tem lucro líquido de 102 milhões de reais. Tá? Então, de novo, esses números foram fortes, foram surpresas, só que a gente já vinha estudando, lógico, surpreendeu a gente, mas também a gente precisa se antecipar. Beleza? Eu tenho, Alex, eu vou só passar mais um slide e eu já passo para você. Né? Deixa isso aqui por último. Eu vou passar, depois eu volto nesse. Então, beleza. Vamos passar esse aqui, ó, que você me pediu, que acho que é esse aqui, né? Das intenções de venda de arma, de compras de armas lá nos Estados Unidos. Tá todo mundo vendo aqui? Beleza. Eu vou falar um pouquinho rápido disso aí, Marco. Isso aí já deixa mais que uma interrogação, né? Não é uma afirmação, eles até deixaram no ar essa informação, que eles não dão guides nessa informação. Mas o interessante é que todo mundo tem essa retórica de falar assim, olha, quando tem um presidente republicano, a venda de armas vai ser maior. Né? Aí eles colocaram um gráfico na apresentação, e quando tem um presidente democrata, até eles colocaram como exemplo aí no meio do gráfico o Barack Obama, teve uma venda de armas muito maior do que a gestão do presidente Donald Trump. Tá? Então, provavelmente, né, eles até colocaram 2021 interrogação, provavelmente pode ter uma maior venda de armas, não só por causa do cenário eleitoral americano, pessoal, mas também principalmente do que a gente vai falar lá do ramp-up das fábricas dos Estados Unidos, Índia, fábrica de carregadores aqui no Brasil, entre outras iniciativas que a companhia vem falando. Tá? Então, qual que é a mensagem desse gráfico? Né? Não é só um presidente republicano que traz aí essa retórica de vendas de armas crescentes nos Estados Unidos. Tá? Então, principalmente os presidentes democratas também pulsionam por lá. Lembrando que tem até uma fala, né, enfim, uma parte política que o Joe Biden pode sim ser um pouco mais aí, não tão permissivo, como pode dizer, com armas semiautomáticas nos Estados Unidos. Isso favorece a Taurus, que a Taurus, consequentemente, para os americanos, eles vendem armas leves, pistolas, que não estão inseridas nesse contexto, tá? Armas semiautomáticas, automáticas, principalmente com grandes licitações com governos, polícias. Então, isso também seria um cenário benéfico para a Taurus, tá? Então, a gente vai para o outro gráfico aqui, o Max, se puder passar. Basicamente, 48% de toda a receita que a Taurus teve dos últimos 3 anos vem por novos modelos, né? Ou seja, novos SKUs. Inclusive, está nessa parte verde aí que o Marco destacou. Ou seja, essa parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento, saber que o americano, principalmente o americano, né? A maior parte das vendas, se você pegar a parte de vendas, 80% das vendas está ligado no mercado americano. Então eu vou emendar essa parte de 80%, guarda aí, pessoal, essa parte muito bacana. 80% das vendas está no mercado americano. 1,9%, 1,8%, vou confirmar aqui, 1,9% está em outros países e no Brasil corresponde a 14,8% do total das vendas. O que significa? Que a parte da Taurus é muito dolarizada. Todo mundo sabe disso, beleza.
mas que todo mundo faz uma pergunta assim, Taurus tem hedge, né, Marco? Eu acho que todo mundo faz isso, né? Hedge com a moeda, né? Eles têm, principalmente falam o seguinte, a gente faz o hedge natural, ou seja, a nossa dívida é em dólar e nossa venda também é em dólar. Então a gente não tem problema nenhum com isso, tá? Então, falando um pouco mais sobre esse slide, tem a questão de melhor relação entre custo-benefício, né? Ou seja, a Taurus, entre as companhias internacionais, ou seja, ela é do Brasil, mas ela vende principalmente para os Estados Unidos, ela é a quarta marca mais vendida por lá e a primeira entre as importações dos Estados Unidos, tá? Então, principalmente os americanos, eles não gostam de comprar só uma arma, eles compram várias e eles escolhem principalmente a Taurus como a marca não brasileira, ou seja, eles compram outras armas, né? Smith & Wesson, Ruger, né? Glock, mas a Taurus é a mais escolhida entre a marca internacional, falando principalmente dessa parte de pistolas, tá? Então é bem bacana falar. Eu vou voltar um pouquinho, o Marco, acho que eu nem passei essa apresentação para o Marco, mas eu tenho essas informações de cabeça, Marco. A parte de produção aqui na Taurus, tá? A Taurus atualmente, ela roda aí 6 mil armas ao dia, ou seja, atualmente ela produz 6 mil armas ao dia, no terceiro trimestre ela produziu 6,9 mil armas ao dia no terceiro trimestre. Lembrando que lá na fábrica dos Estados Unidos eles têm uma capacidade de 800 mil armas ao ano, eles estão rodando aí aproximadamente 400 mil armas ao ano, ou seja, 50% da capacidade, tá? Então esse ramp-up, basicamente o início de produções por lá, está sendo muito forte e a demanda por lá está sendo muito crescente, como a gente sempre fala por aqui, né, Marco? A questão do presidente, a questão de pandemia, tudo isso impacta muito na questão de vendas de armas dos americanos, ou seja, a demanda está crescente. Uma coisa tão bacana que, não, se vocês quiserem pesquisar, eu não achei aqui, tá, Marco, nessa apresentação, mas é dado público, eles falaram na apresentação que eles estão com backorder de 1,2 milhão de armas, tá? Ou seja, o que significa? É um backlog, é um pedido firme que se traduz basicamente em 2,5 trimestres. Eu acho que deve estar na apresentação, aqui não dei uma olhada, mas é uma informação pública, pessoal, que vale a pena acompanhar, que significa 1 milhão de armas já é contratado, ou seja, a companhia tem que entregar, só que não está conseguindo entregar pela demanda muito forte. Então, ele pode repetir esse último trimestre de recorde de vendas, como o Marco acabou de falar, esses grandes números, né? Vendas, lucro, EBITDA, eles podem repetir, tá, nos próximos 2 trimestres e meio, ou seja, quarto trimestre, primeiro semestre, segundo trimestre de 2021, tá? Então, essa é a leitura quando a gente pega o case de Taurus. Lembrando também que a gente vai falar muito do projeto. Ô, Marcos, se você puder passar um outro slide para a gente comentar, por gentileza? Sim. A gente pode... essa parte aí que é bem legal, né? Não sei se você quer comentar sobre isso, Marcos. Deixa eu só chegar aqui na parte do projeto Make in India. Não, pode comentar. Eles falam... Pode comentar. Pode comentar? Depois eu termino com aquele último slide lá, que foi os próprios números da companhia, né? Isso. Os próprios números, lembrando que só tem informações públicas por aqui. É bem legal quando a gente pega esse projeto, que eles falam basicamente isso. A Taurus não teve nenhum custo, né, para levantar uma fábrica lá, porque teve uma joint venture, né? Ou seja, ela está se aliando com outra companhia lá, para basicamente transferir a tecnologia da Taurus para o governo indiano. Por quê? Porque eles até mostraram, quando a gente teve um call, né, Marco, com a companhia, eles até mostraram fotos, né, isso é informação pública de lá, de armas que a Índia detém, ou seja, as forças policiais, o exército, e essa tecnologia dessas armas atualmente aí giram nos anos 70, ou seja, as armas muito antigas, e o governo não era aberto aí para novas armas de outros países. Agora, com esse projeto, não só a Taurus que está entrando outras companhias também nesses projetos com joint ventures, para basicamente passar a tecnologia e também está aberto para grandes licitações nesse mercado indiano. Lembrando, né, pessoal, que esse é um grande mercado, né, que colabora aí para investimentos, quando a gente pega basicamente aqui, na ordem dos próximos 5 a 7 anos, um orçamento militar de 130 bilhões de dólares, e um orçamento, quando a gente pega do governo ao ano para a Força Militar, de 66 bi de dólar, tá, o governo indiano. Para vocês colocarem em xeque, não está na apresentação aqui, mas eu tenho de cabeça, eles até disseram essa informação. Qual é o orçamento aqui para o Brasil, para vocês terem essa noção de tamanho, né, de gastos em exército? Aqui no Brasil é em torno de 16 bilhões de dólares e lá 66 bilhões de dólares, ou seja, uma diferença de 50 bilhões de dólares, uma grande diferença, um grande mercado, tá, pessoal? Então, esse mercado da Índia é um mercado que a gente pode até
fazer uma leitura tão grande aí, oceano azul, né? Um mar aí que nunca foi descoberto, nunca foi, né, navegado por outras empresas do setor de armas. Agora sim, a partir do primeiro semestre de 2021, essa operação já vai começar a rodar. Lembrando que poderia ser antes, né? Mas por causa da pandemia atrasou um pouco a questão da operação por lá, tá? O que vale a pena também falar, Marco, rapidamente aqui, que também está sendo outra joint venture, é a fábrica de carregadores, né? Uhum. A Taurus, ela vai conseguir ficar independente nessa parte, ou seja, ela era muito dependente disso. Agora, com essa joint venture, ela vai conseguir também alimentar o mercado de reposições, também alimentar o seu próprio mercado, a sua própria demanda, e também produzir com custo muito menor. E a gente colocando aqui, ó, principalmente está na apresentação, eles vão ter as vendas para Taurus Armas Brasil, Taurus Armas Estados Unidos. Também, eles vão fornecer para a joint venture lá da Jindal na Índia e também para o mercado de reposição. Ou seja, o mercado indo para 5 anos e coloca no mercado de 100 milhões de reais nessa participação de carregadores da Taurus. O que vem por aí, né, uma coisa bem legal que eles colocaram novos mixes de armas para comentar bem rápido, é a GX4, que é a nova moda lá no mercado americano, que são as armas super compactas, aquelas armas bem pequenas, que eles até falam que pode colocar entre o cold, né, da bota, né, bem pequenininha, e também armas longas, pistolas com canos mais longos também. Essas são as duas novas tendências que a Taurus está desenvolvendo. Ou seja, o que acontece? Que nem eu falei o número lá atrás, 48% da receita dos últimos 3 anos vem de novos SKUs, ou seja, vem de novos produtos, tá, pessoal? Só dessa arma longa que eu acabei de dizer, gira em torno de 100 novos SKUs desses novos modelos, tá? Então, a companhia ela precisa ter um time, né, muito bem preparado, lá nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, para tentar pegar, né, ele está conseguindo pegar muito bem essas novas tendências que o americano está querendo comprar, para conseguir produzir de forma mais rápida, mais ágil, para integrar a logística, que a gente também vai falar da fábrica, né, Marco? A fábrica, ela consiste aí em questão de expansão e também entrando um pouco dos fornecedores nesse campo todo, gira em torno de 50.500 metros quadrados, tá? Ou seja, vai ter muita coisa bacana por lá, tá? Então é basicamente isso, Marco. Tem outras novidades também, como a gente vai ter a loja Taurus, né? Vai ter a primeira loja física da Taurus, vai ter pós-venda, vai ter toda a parte de tiro também por lá, todos os produtos também vão ser encontrados, e também vai ter o Marketplace, que é bem bacana, que é armas e munições. Eles vão integrar aí clientes certificados, ou seja, clientes licenciados que podem comprar esse tipo de produtos dentro de um campo digital. Então eles vão fazer a mesma coisa que outros grandes varejistas fazem, mas no mercado mais restrito, que é o mercado de armas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então é isso. É Marketplace, é joint venture na Índia, é joint venture em carregadores, né, ramp-up de produções, um backorder muito grande lá, 1 milhão de armas nos Estados Unidos, 1 milhão de armas nos Estados Unidos, em torno de 200 mil armas aqui no Brasil, um pouco mais, acho que 230 mil armas aqui no Brasil contratadas, e também um cenário muito grande aí de expansão de lucros e também redução de endividamento. O Marco também pode falar um pouco disso, né, Marco? Venda da parte da fábrica de capacetes, de terrenos, que pode reduzir a alavancagem financeira aí para 1,9 vezes. Maravilha. Eu acho que mais do que o case, pessoal aqui discutindo muito no chat, né? Eu acho que essa discussão é sempre boa, sempre saudável, né? E sempre lá nos chats de interação a gente está sempre também monitorando, eu estou sempre monitorando para saber, a gente gosta muito da qualidade da interação, críticas são sempre bem-vindas, né? Isso então é para a gente entender um pouco a vivência do projeto Small Caps Exponenciais. E aqui para vocês, pessoal, que todo mundo pergunta assim, falando sobre preço-alvo, a gente lá no projeto temos um relatório, a gente está revisando muito em breve novamente o preço-alvo, a gente talvez deva ter um relatório muito em breve, mais uma atualização. Mas só para vocês entenderem aqui, são números da companhia, de novo, tá? São números publicados pela companhia. Eles falaram o seguinte, é um múltiplo, tá? Também tem críticas em relação a esse múltiplo, mas também quanto mais baixo, mais descontado. Para a gente resumir um pouco aqui, Alex, da projeção. Eles fizeram assim, valor de mercado sobre EBITDA, sobre a geração de caixa. A Taurus é negociada, né, no dia ali da apresentação a 3 vezes esse indicador, tá? Em relação ao valor de mercado, em relação a EBITDA. Contra a Ruger
é negociada a 11,4 e a Smith Wesson ela é negociada a 9,2. Ou seja, olhando para esse múltiplo, dificilmente, pessoal, eu acho que a chance aqui é quase zero dela ser negociada no mesmo múltiplo que os seus concorrentes internacionais. Não dá para comparar ela, porque ela ainda tem dívida, ela é uma empresa brasileira, ela tem outros fatores. Mas se esse desconto continuar diminuindo, a ação ainda tem muito potencial para se valorizar. E como ela vem ainda nessa tendência, né, como tudo que o Alex falou, de entrega de resultados, expansão, demanda nos Estados Unidos, joint venture na Índia, né, a melhor redução da alavancagem, esse desconto, essa diferença de uma empresa para outra, dos seus concorrentes, precisa diminuir. Tá? Pô, será que vai chegar no mesmo patamar? Não, não vai chegar. Pessoal, não dá para acreditar que vai não chegar. Mas se chegar no meio do caminho, já tem um potencial muito maior ainda para continuar subindo esse papel. Então, o papel ainda continua muito atrasado, as ações ainda continuam muito distantes, né? A gente precisa entender que velocidade vai se dar agora essa redução desse desconto. Vai acontecer em uma semana, em um mês, em 5 anos? A gente não sabe isso. Mas o desconto, mesmo assim, continua ainda muito grande. Essa é a avaliação da própria companhia. Esses aqui são números da própria companhia. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria resumir aqui hoje para vocês, tá? Ô Marco, eu só queria que você respondesse uma pergunta que eu até sei responder, mas eu queria que você respondesse para todo mundo. Muita gente do projeto fala assim, por que a gente aqui do projeto, a gente conseguiu pegar esse call, ou seja, está acompanhando muito tempo em Taurus, porque os grandes bancos, os grandes analistas não acompanham a Taurus nessa companhia. Qual que é a diferença de você acompanhar uma Vale, enfim, acompanhar um banco e não acompanhar a Taurus? Só queria que você passasse essa visão aqui, porque muita gente vem perguntar e talvez valha a pena saber o diferencial do projeto, né? Por que você, ouvindo recomendação de outros grandes bancos, e por que de um projeto totalmente diferente, porque a gente é fora da curva, lógico que a gente tem os acertos e erros, mas porque a gente também consegue pegar essas grandes oportunidades. O grande resumo da ópera, até o pessoal discutindo aqui no chat, eu estou acompanhando. Pessoal, o que a gente quer? A gente não quer seguir moda, a gente não quer falar o que está todo mundo falando, a gente quer achar empresas que sejam boas, que estejam bem descontadas. E isso a gente vai precisar sair do lugar comum e principalmente falar de cases ruins. Na maior momento, na maior quantidade de ativos, são ativos que têm endividamento alto, que tem alguma governança para ser feita, que passou por algum momento de estresse, ou que estão saindo da recuperação judicial, ou que tem um aumento de alavancagem, enfim. Só que se a gente pegar no melhor momento de transição possível, quando está todo mundo falando mal, todo mundo não gosta, é um melhor momento para se falar de um ativo, para começar a fazer uma avaliação. E todo dia lá no projeto, nós somos muito ativos. A gente fala com executivos, com concorrentes, a gente muda o peso dos papéis ao longo das semanas, tá? Ao longo dos dias. Então, se a gente começar a falar de um ativo lá no projeto, quando está todo mundo falando, a gente precisa se antecipar. Talvez esse ativo já esteja bem caro ou que já esteja grande parte incorporado. É arriscado? Sim, é muito arriscado fazer essa antecipação desse movimento. Mas é aí que a gente vai surgir, é aí que vão surgir as grandes oportunidades, né? Então é isso que a gente faz todos os dias no projeto. A gente procura ativos que estão fora do radar, se antecipar dos movimentos, sabendo que a gente está correndo risco, mas sabendo também que o risco ele é para baixo, que pode ter queda, mas também que quando se valorizar, ele tende a se valorizar muito mais do que a média do mercado. É isso que a gente busca todos os dias, beleza? A Erika falando, é o melhor projeto que já vi, obrigado. Robusto, engajado e super relevante. Então, é isso que a gente busca, Erika. Muito obrigado pelas palavras. Então, o importante muito é todo mundo entender o projeto, entender nosso objetivo. A gente tem relacionamento com controladores? Não, né? Mas a gente sempre vai alertar. A gente tem uma preocupação com esses pontos aqui de governança, precisam melhorar. A empresa. Eu sempre falei no projeto, assim, Taurus tem vários pontos que me deixam desconfortáveis. Mas se tem um desconforto que é muito grande aqui, é o endividamento da companhia. Como a companhia veio fazendo um trabalho muito bom de gerar caixa, reduzir a dívida líquida em relação à EBITDA, falei, pessoal, conseguimos ficar um pouco mais confortáveis e a gente foi aumentando a posição na Taurus ao longo do tempo no projeto, né? Então a gente também vai alertando dos riscos e a gente vai falando, pô, será que vale a pena correr esse risco? Vale.
Eu acho que tem mais, compensa o risco. Então é isso que a gente vai entender também nos pontos de risco, os pontos que chamam atenção, e ver se vale a pena correr o risco para ter ganho de capital, né? Então é isso basicamente que a gente queria falar para vocês, beleza? É basicamente isso, pessoal. A gente já está com a nossa hora estourada aqui, daqui a pouco o Instagram também vai derrubar a gente. Alex, uma ótima semana, um ótimo final de domingo aí. E lembrando, pessoal, as vagas para pré-inscrição para o projeto estão abertas, sarainvest.com.br. Lembrem sempre de fazer a sua pré-inscrição, tá? Vou deixar aqui. Não esqueça, não deixe para a última hora, que tem a chance muito grande de ficar de fora. É uma mentoria exclusiva que eu estou lá todos os dias para procurar oportunidades de investimentos em todos os segmentos, mas principalmente em ações que estão as grandes oportunidades, tá? E como a gente viu aqui no chat hoje, tem muita crítica, tem muito elogio, a gente precisa trazer o estudo, trazer o conhecimento para todos os membros do projeto, para todo mundo entender. Sempre vão ter críticas, mas a gente vai procurar um projeto que traga o conhecimento para todo mundo e traga ganho de capital para todo mundo, tá? É isso que a gente vai buscar, beleza? As inscrições serão abertas na semana que vem, mas é importante garantir a pré-inscrição para não ficar de fora, tá? Semana que vem é isso aí. Beleza, pessoal? Uma ótima semana a todos. Alex, quer deixar mais um último recado aí? O último recado para reforçar um pouco de Taurus rapidinho, que eu esqueci de falar sobre a subscrição, que é outro fator bem interessante, que a gente tem que também dar uma olhada, que isso também vai ajudar a reduzir drasticamente aí a alavancagem da companhia, né? Isso vai direto para o caixa, e para o caixa já vai reduzir o endividamento. Depois vale a pena, quem quiser, abre lá a apresentação da PMEC, dá uma olhada, tem muita coisa interessante que a gente também falou por aqui, pessoal. Muito obrigado e boa semana aí, vamos juntos. Valeu, pessoal. É isso aí. Nos vemos, então. Lembrando, amanhã tem uma live lá com o time da Focalize, tá? Também aberto para todo mundo. Vai ser lá no canal do YouTube deles, mas a gente tem uma programação bem completa. Espero todo mundo às 9h45 lá no BMC News. Beleza, Alex? Uma ótima semana para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau.